Mamães e pães, sejam muito bem-vindos para mais um Pode Beber! E hoje especial aqui com o Tom. Tom, você não tem noção do quanto a gente esperou. Uma pena que o Daniel não pode estar aqui do lado, que está cuidando do nosso Theo, querido. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado Gratidão. por aceitar estar aqui com a gente, contar a sua história. A gente está muito feliz da sua presença aqui. Gratidão, é um privilégio, né? Poder a gente um dia contar um pouquinho da nossa história, né? Com certeza. Ai, obrigada. Gratidão. Com vocês ainda, sensacional, só gratidão. Nossa, a gente tá muito feliz. Você não tem noção do quanto a gente esperou por ter os pães aqui, né? A gente queria que o Dani estivesse aqui. Dani, beijo, abraço. O Dani tá cuidando do Theo lá fora. Tá lá, cuidando Antes, do quero lindão. aproveitar que a gente vai bater um papo muito gostoso. O pessoal tá esperando muito. Esperou por esse momento. Quero aproveitar você aqui e pedir pro pessoal compartilhar esse podcast que é muito especial, que eu tenho certeza que tem pessoas aí atrás que vão curtir muito e vão se espelhar na vida do Tom e do Daniel. Talvez Bom, criar até uma coragem, né, Tata? Exatamente. Então, ó, compartilha Encorajar aí a galera. podcast. Manda pro pai, pra mãe, pro tio. Curte podcast. Passa para outras pessoas. A gente tá passando e tentando ajudar vários pais, mães, pães, de todo mundo. Então, obrigada, muito obrigada. E sigam as redes sociais nossas também, né, Ana Paula? Ah, com Poxa, certeza, com certeza. Pode Beber Oficial no Instagram. Tem também, claro, no YouTube e... No TikTok. Aê! A gente tá trabalhando para isso, Calma, viu? a gente tá se preparando para colocar os cortes. Tom, mais uma vez, muito obrigada. O Tom, a gente pode falar assim, você gosta que a gente fale diferente, tá? Aqui o podcast é Nos seu. ensine, né? Porque a gente é... Você e o Dani é um casal homoafetivo. Correto. Isso mesmo, né? Pode chamá-los assim, Sim, com sim. todo o respeito do mundo. Esperamos muito vocês aqui. Tom, vocês são pais, né? Conseguiram. Tá o Theo aí. O Theo, queria que você contasse um pouquinho da história de como foi a relação de chegar, você e o Daniel, e chegar nessa conclusão de que vocês precisavam de um pedacinho a mais. Nossa, é muito louco, né? Porque quando a gente vai pensar na história, assim, ao mesmo tempo que dá uma impressão de que é algo que é muito recente, mas não, esse preparo ele já vem desde lá de antes, né? Então a gente queria, primeiro, estar estruturado no sentido de nós dois estarmos estudados, trabalhando, tendo nossa residência e como uma família que, entre aspas, se considera normal aí na sociedade, que é, né? E a gente também queria nesse caminhar. E aí estudamos, e aí trabalhando muito, né? Eu sou enfermeira obstetra, e aí trabalhando em vários empregos ao mesmo tempo, no Hospital do Campo Limpo, no Hospital do Mboimirim, na Casa Ângela, dando aula na pós-graduação. Você trabalhou em todos isso, com enfermeira tudo ao obstetra. mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Você tá entendendo? Gente, que Tudo ao mesmo loucura. tempo. É um pão mesmo, gente. E aí, ao mesmo tempo, dando aula, né, na pós-graduação. E Você ainda dava aula. Assim, na pós-graduação no Albert Einstein de enfermagem obstétrica. Meu E- Deus. Que chique. Além disso, Que pão, acompanhando os partos domiciliares. Né, nos encaixando, assim, em alguns momentos, pelo menos pegando 1, 2 partos domiciliares ao mês. E aí, graças a Deus, com tudo isso, trabalhando muito, a gente conseguiu se estruturar, né? E ter o nosso cantinho. E aí chegou o momento da gente e aí, vamos, não vamos? Como é que foi essa conversa? Como surgiu a conversa? Então, a gente sempre teve o desejo, mas a gente achava que a gente ia sofrer preconceito quando a gente Acho que eu falo fosse sobre atrás, Uhum. né? E, na verdade, a gente ainda até casou primeiro no cartório, em 2013, justamente pensando que talvez favorecesse um pouco mais na hora da adoção, né? Estarmos casados. E aí a gente tem um relacionamento desde 2004, então a gente mora junto há 18 anos, desde meus 20 anos Gente, de já idade. bodas de prata, né? Tem convite da Gente, festa. aceitamos, tá tudo Tá bem. quase lá. Desde os 20 anos de idade a gente foi morar Ai, que junto. história linda, gente. E aí a gente veio
né, nessa batalha, se estruturando, e aí resolvemos, vamos entrar na fila. Só que quando a gente decidiu entrar na fila da adoção, a gente já tinha uma noção de que isso poderia demorar. Então a gente já pensou, né? Então vamos entrar agora, porque aí dá o tempo da gente ainda terminar de se organizar. E foi uma conversa muito bonita, assim, porque daí a gente já começou a imaginar tanta coisa, sabe? Começa a E aí, viajar, né? no apartamento que a gente comprou, aqui é o quarto se for do menino, aqui é o quarto se for da menina, mas precisa ter nome, né? E aí, como é que vai chamar? Então aí a gente já tinha decidido que menino chamaria Theo, e se fosse menina chamaria Amora. Ai, que lindo, Amora, Amora! E aí a gente sempre falava, né? Então, esse aqui tá tal coisa, tá onde? Tá no quarto do Theo. Então a gente já foi incorporando isso no nosso dia a dia, assim, como se de repente, tipo assim, tá esperando, né? E aí tá no quarto do Theo, ou tá no quarto da Amora. E, enfim, vou limpar o quarto. Vou limpar o quarto do Theo, você vai limpar o quarto da Amora. E aí a gente foi incorporando assim aos poucos. Eu ia esperar um pouquinho da gente ir conversando um pouco mais, já que você já falou da Amora. É verdade que vocês estão na fila pro segundo bebê? E será que vem a Amora? Ai, gente. Theo? É lindo, né? Eu queria que você Deus. falasse como A é que foi gente- essa a gente- adoção, né? A gente tá na fila, assim, aguardando o segundo. Justamente pensando nessa questão da idade mesmo, né? Tem 38 anos, Daniel 39. E aí a gente não poderia esperar um tempo a mais para depois a gente entrar na fila, porque o processo é longo, demora, né? Mas a gente tá na fila e a gente não tem escolha, assim. Tipo assim, se a gente quer um menino ou uma menina. Não, a gente quer uma criança, Tá. né? Porque se de repente a gente engravidasse, a gente não ia escolher sexo, né? Claro que não. Então Ai, a que gente também legal. vê dessa forma, né? A questão da adoção. Então, Quanto tempo foi que vocês esperaram pelo Theo? a gente esperou por 4 anos. 4 anos. Na verdade, foi todo o processo, né? Que a gente vai levar a documentação. E aí, depois que leva a documentação, abre-se um processo. Daí, desse processo, a gente é chamado pela assistente social, passa por uma entrevista. E aí, depois passa por uma entrevista com a psicóloga. Depois, outra entrevista com a psicóloga. É muito rigoroso, assim. Imagino. É muito rigoroso. Mas eu só tenho a agradecer a elas. Porque elas acolheram a gente, assim, de uma certa forma que bom. a gente ficou surpreso. Tá vendo, gente? É uma forma de vocês se encorajarem, porque às vezes é tanto preconceito, medo, né? é tanto medo, é tanto fantasma, né? Que a gente cria antes de ter coragem de, enfim, levar à frente essa vontade de ter um filho, né? Dar continuidade ali naquela relação. Mas aí, vamos criar coragem, ó. Olha, Tem que criar tem que coragem. criar E a coragem. gente, na verdade, antes da gente entrar com o processo, a gente meio que foi estudando um pouco sobre o que era adoção, se era permitido, porque até então não era permitido, né, em um determinado tempo aí atrás, Sim. por casais. Então aí, se de repente fosse adotar, teria que colocar no nome de um só, né? E hoje não, Hoje hoje tá já muito mais coloca o nome tranquilo. dos dois. Já pode colocar o nome dos dois. Já vem o nome dos dois na certidão de nascimento. E graças a Deus, a certidão de nascimento hoje não tem mais escrito, né? Pai e mãe. Então vem filiação de. Que aí dá a oportunidade para Ai, colocar que o nome legal. dos dois, Theo né? não, Olha viu, que gente? É bom. Tom. Theo bebê. Aí coloca o nome dos dois. E o RG Corrigindo também. O RG da criança também. Eu chamando o pai de Theo. Ah, A gente foi fazer o RG do bebê e aí vem lá, filiação de. Então aí vem, por conta da questão da ordem alfabética, Daniel e depois o Everton. Mas ainda o nosso sistema brasileiro, em muitas coisas, ainda é ruim porque tem lá o nome mãe, né? ainda tem. Algumas coisas. Então, Tá. por exemplo, dentro do sistema de saúde, que é muito ruim. Por exemplo, vou levar para uma vacina. Aí fala assim, quem que é a mãe da criança? Daí você tem que falar, não tem mãe, tem 2 pais. É meio chato isso. É, Porque toda vez você tem que a explicar. pessoa não é instruída, Não. né? Talvez seja isso. Acho que que falta falta de de uma instrução. educação cultural. Assim, não sei se é o certo. Eu falar, uma acredito, educação não só cultural, mas eu acho que do sistema mesmo. Sim. Porque se o sistema viesse lá como filiação e aí já tivesse o nome dos dois, legal, mas não. Na hora de preencher o cadastro, sempre pergunta quem que é a mãe. Aí eles perguntam assim, quem que vocês querem que coloque a mãe, então, sabe? E aí, aí tem que colocar um dos dois como mãe. Pior que É não dá muito- nem pra dar uma dica, né? Oi, Não dá. amigo, oi, secretária. Porque isso é o sistema de saúde, então
Tá, né, ministro? sistema Não tava isso, né, agora não sei como é meio- que eu já saber. Mas tudo bem. Bom, a gente falou bastante do Theo, a gente vai voltar sobre esse assunto. Mas eu queria falar um pouquinho da sua profissão. Também, você sempre foi apaixonado por esse lado do parto, Sempre. das gravidinhas, sempre. Loucamente. Pra você ter noção, um tempo atrás aí, tava eu mexendo numas coisas de infância. Junto com a minha mãe, a gente descobriu um caderno de desenho lá do prezinho. E aí tinha um desenho lá que minha mãe lembrou que eu falava assim pra ela que era uma mulher grávida e eu tirando o bebê da barriga da mulher. Mentira! E falando que era o meu bebê. Que era o seu É. bebê. Olha Que era o meu lindo. bebê. E aí eu sempre cresci gostando muito da área, né? Mas não me identificava com medicina, porque é muito diferente a área da saúde, Sim. no caso a enfermagem, em relação à medicina, né? Começando pelo din-din, que eles ganham muito mais do que a gente, mas a questão da aproximação, de ter esse contato maior com os pacientes. E aí fiz técnico, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, aí fui fazer faculdade, fiz faculdade na PUC Campinas, de enfermagem. A minha faculdade, eu já fui direcionando ela toda para a linha da saúde da mulher. Uhum. Eu tenho uma Olha. curiosidade que nem tá aqui, que eu queria saber. Claro, não, pode. Como que foi, assim, a sua primeira experiência nessa área? Em parto. Em parto? Que te Vamos marcou, lá. por Te exemplo? marcou? É. Não, acho Foi que no- é a primeira vez. Tipo, É, não, ai, a agora primeira eu tô ali, ó. Então, o primeiro parto que eu assisti foi quando eu fiz o curso técnico. Eu assisti, né? Então, não tive a oportunidade de colocar a mão. Tinha, eu acho que 19 anos de idade. E eu achei uma loucura, porque um médico doido, que eu acredito que vocês conheçam. Ai, meu Deus, pelo É, amor de Deus. mas Vou é até molhar normal, meu assim, bico. sem falar mal, mas assim, tem muitos médicos bons, que são maravilhosos, Sim. que eu amo de paixão, e tem alguns que precisam melhorar, né? Pra gente não falar de outra forma. Isso. Precisam melhorar. E aí, nesse parto, ele falava horrores pra mulher. Horrores, horrores. Você tá de Porque na hora de brincadeira. você fazer, agora bota pra fora esse corintiano e não sei o quê. E aí, Eu até tem imagino, isso. eu posso imaginar. Loucura. Quem seja, se for do lugar onde a gente tá imaginando, eu posso imaginar. de lá mesmo. Aí, de repente, do nada, Gente, depois era vocês me falem off. pinça voando Você tá de brincadeira. da gente ter que Esse abaixar. cara não foi caçado? Não. Infelizmente, não. Hoje já deve estar aposentado, sei lá. E aí, pinça voando e a gente tendo que abaixar. E aí, tipo assim, eu falava assim, meu... E minha mãe tem um relato do meu parto que ela sofreu muito no parto dela. Não pelo atendimento, mas por conta do processo longo do nascimento. E aí, eu me deparando ali com aquela história, eu falei, gente, eu preciso fazer em algum momento na minha vida alguma coisa para mudar. Lógico que eu não vou conseguir mudar o mundo. Claro. Mas pelo menos aquelas que eu atender, Você pode fazer de uma eu forma posso fazer a melhor. diferença. Uhum. Seja em particular, seja no atendimento via SUS, enfim. E aí, então, quando eu chego na faculdade, vou lá, né? Daí tô num estágio dentro do hospital. E aí, dentro do hospital acontece uma outra atrocidade horrorosa. Então, a mulher lá... Isso porque já era 2011, 2012. Mulher lá fazendo força pro bebê nascer, e aí nada de nascer, e o bebezinho começando a ficar ruim, porque vai monitorando, né? E aí metade da cabeça do bebê já quase pra fora, e aí loca forceps, faz episiotomia, loca forceps, não conseguiram tirar o bebê, e aí pegam, faz uma manobra que se chama Zavanelli, empurra o bebê pra dentro, e aí faz uma cesárea. Loca forceps, só para as pessoas que não sabem entender. É aquele... É uma colher de metal, que é quando o médico é muito habilidoso, muito bom, faz uns partos assim que ajuda muito, sem sofrimento para a mulher Legal. e sem sofrimento para o bebê. Mas no desespero, um hospital escola, e sem o chefe ali na hora, e só os residentes, e aí fez isso. Então colocou forceps, não conseguiram tirar o bebê com forceps, e fizeram uma manobra que é a Zavanelli, que empurrar o neném de volta pra dentro e fazer uma cesárea, e o bebê nasceu muito ruim, mas depois, graças a Deus, ficou bem, né? E aí eu falei, meu Deus, eu preciso viver uma coisa que... Eu preciso, dentro da minha área, fazer alguma coisa diferente, porque não dá pra gente viver essas atrocidades todas. E aí fiz a faculdade, terminei a faculdade,
eu prestei o Provap, porque a gente termina a faculdade, a gente fica, acho que o que eu vou fazer da vida agora? Né? Sim. E agora? Tô louco, né? Sou enfermeiro, vou trabalhar, vou não sei o quê. Prestei o Provab, que é o Programa de Valorização da Atenção Básica. Passei em 4º lugar no Brasil. Aí fui alocado lá em Campinas. E aí nisso eu já tinha me matriculado na pós-graduação de obstetrícia, na pós-graduação de pré-natal, eu tinha passado, e fazendo também pós-graduação de saúde da família. Então fiz tudo isso ao mesmo tempo. Meu Deus. Tudo isso em um Não ano. tem nem o que falar. Tudo isso Em um ano? Em um ano. E fazendo estágio, vindo para São Paulo, fazia pós de final de semana, estágio. E aí na pós, eu fiquei assim maravilhado, porque daí a gente foi fazer estágio no Hospital do Boi-Mirim, onde enfermeiras, obstetras e obstetrizes que acompanham todos os partos normais. E aí a gente vê a diferença da qualidade da assistência. Não porque os médicos não prestam uma boa qualidade de assistência, mas pelo fato de que é diferente a forma do atendimento. A gente que é da enfermagem, a gente está ali do lado do paciente 24 horas. O médico não. Né? Então, muda totalmente a forma de ver a assistência ao parto. E aí eu falo, meu Deus, eu me encontrei. Me encontrei, é isso. Olha, por isso que eu falo assim, ó. Toda vez eu falo ou entrevista em algum lugar, eu sempre falo assim, com todo respeito à medicina, a todos os médicos, todo o respeito no mundo, que sabe que eu sou louca pela medicina, mas, pra mim, em primeiro lugar, as profissões mais lindas, não desmerecendo as outras, é a enfermagem e o bombeiro. Eu respeito demais. É verdade. É a profissão mais que a gente mais precisa, sabe? É como se fosse uma mãe. Parece que você olha a enfermeira, assim. Claro que tem. Quando nós somos mais amparados, quando precisamos. A Sim. gente tem essa experiência, é assim, é inacreditável. E aí eu vou falar pra vocês uma coisa que é bem legal, que eu aprendi e vivenciei isso no hospital do Boi-Mirim. Quando a equipe da enfermagem ela não está abaixo na hierarquia e trabalha do mesmo nível que a equipe médica, a equipe se complementa e o atendimento é maravilhoso. Olha. É maravilhoso. Infelizmente, a nossa sociedade tem essa questão da hierarquia, né? Eu sou médico, né? Então a gente tem muitos médicos maravilhosos, muitos. E quando a gente consegue fazer essa parceria, o atendimento anda. Porque, no entanto, por exemplo, eu chegava a fazer 16, 17 partos numa noite, de 12 horas, partos normais. E aí, quando tinha alguma intercorrência, tipo assim, não viu que não tava dando, ia lá, acionava o médico tava lá no conforto dele, né? Lá só aguardando, porque médico é para atender emergência, né? Aquilo que é de rotina é previsto em lei que o enfermeiro pode ir atendendo, né? Uhum. E aí a gente acionava o médico falava assim, Tom, você acha que não vem mesmo? Olha, já fiz isso, já, enfim, eu acho que não vem. Tudo que foi possível. Então, põe na mesa. Olha a confiança. É demais. Então aí, a taxa de mortalidade cai, a assistência materna e familiar também melhora muito quando se tem esse entrosamento. E aí Exato. lá que eu descobri a paixão pela obstetrícia. E aí você vai descobrindo as outras vertentes, né? Então sim. aí depois eu entrei na Casa Ângela, né? Casa Ângela é uma casa de parto daqui de São Paulo, da Zona Sul, que é maravilhosa, que só tem enfermeiras e obstetrizes, não tem equipe médica lá dentro. Gente, eu não sabia disso. Sim. Tô sabendo agora. E são partos maravilhosos. Acompanhei muitas mulheres, assim, muitas, que foram partos lindos, maravilhosos, do pai receber o bebê, né? A hora do bebê tá chegando, o Ai, que pai legal. poder pegar o bebê, né? E aí poder colocar no contato pele a pele com a mulher, e aí fazer toda aquela vivência maravilhosa. E aí vai te abrindo portas, né? E coisas para se pensar. E aí montei uma equipe de parto domiciliar, né? Então aí tem a equipe que chama Nascer, que trabalha eu e minha comadre, Jéssica, madrinha do manda Theo. beijo pra ela. Lindinha, linda. Beijo pra Jéssica. E a gente faz o atendimento, a gente sempre pega 1, 2 partos no mês. Agora diminuí a frequência por conta do Theo, né? E aí a gente faz o atendimento em casa, que é previsto em lei, né? Partos de risco habitual. Você falar isso. Legal. Que a gente pode acompanhar esse parto de uma forma natural. Muitas das vezes a gente nem toque vaginal faz.
um parto Olha. domiciliar. Uhum. Só pela ausculta você vai sabendo a posição que o bebê tá, pela palpação, se tá vindo, tá descendo. Às vezes é um toque vaginal só pra gente saber na hora inicial. E aí o parto acontece lindo, maravilhoso. Gente, trabalho lindo, eu nem sabia que tinha Então, isso. mas Gente, é- muito E fora. assim, ó, e o Tom pode falar com todas as letras, porque a gente, né, tá escutando um pouco da sua história, mas a gente tá vendo o quanto você é profissional pra você chegar até aí, né, Tom? Sim. Pra você ter uma empresa Não é, de parto não é do domiciliar. dia pra noite. Não dá pra, por Exato. exemplo, assim, sou recém-formado, vou sair Sim, atendendo não, parto tem domiciliar. toda a Não, a especialidade, gente tem que sim, trabalhar tudo, dentro de um hospital pra gente Exato. saber todas as intercorrências. Que nem, por exemplo, atendendo 16 partos numa noite, você vai saber o que é intercorrência. Trabalhar 3, 4 anos no hospital, assim, não tem como. Um hospital de alto risco. Eu vou te fazer uma pergunta. Você falou de risco. Que, claro, as pessoas irão fazer e vão cobrar sobre isso. Se acontecer algum risco, por exemplo, vocês estão com. Aconteceu alguma coisa que saiu fora Do esperado. do esperado. Claro, pode acontecer até no hospital. Sim, sim. Qual o procedimento de vocês? Então, na verdade, primeira coisa, antes da gente fechar um parto domiciliar, a gente precisa ter uma noção segura da distância em tempo para um hospital próximo da casa, da residência, enfim, onde seja. Que ele atinja pelo menos 20 minutos. Legal. Né? E durante o trabalho de parto, a gente monitora tanto. Então, é a ausculta de BCF, que é batimento cardiofetal do bebê, a todo instante. Verifica a pressão. E a gente não vai, por exemplo, uma mulher que é hipertensa. Eu vou deixar fazer um parto domiciliar? Não, porque já é um risco. Então, ela precisa estar dentro do hospital. Né? Uma mulher que é diabética, vou deixar ter um parto domiciliar? Não, porque já é um fator de risco. Então, tudo é muito que previsível. Mas, às vezes, pode acontecer. Que nem, por exemplo, no ano passado, a gente acompanhou um parto. Inclusive, foi na casa da Jéssica, que era uma amiga dela. Ai, que Uma amiga dela que é minha amiga hoje, Gente, vocês né? têm muita experiência. Coisa linda. Dá um livro. Oxi, sim. nossa, tem história pra dar e contar. E ela queria muito um parto, muito um parto respeitoso, medo do ambiente hospitalar por conta das coisas que escuta e por aí vai. E aí ela chegou no momento que estava com uma dilatação total e o bebê não descia de jeito nenhum, mal posicionado, porque daí a gente toca, a gente consegue saber pela sutura, né, que a gente fala, né, a fontanela. Então aqui atrás que é a bregmática, né, então a gente consegue passar o dedo e saber onde está a posição do bebê e aí a gente sabe se está... E aí ele não girava, não saía daquela posição. E nada. E aí começou a desacelerar o coraçãozinho, né? Então, dá aquelas desaceleradas. Sim. Então, vinha a contração, desacelerava e depois recuperava. Vinha a contração, desacelerava e recuperava. E aí, a gente sabe que no período expulsivo, que o bebê tá quase para nascer, vai acontecer isso. Só que aí o bebê não vinha. A gente segurou ali o tempo que dava. Né? No sentido assim, ela fazendo a força e não dava. Né? Não tava vindo, então vamos transferir. Pegamos ela, colocamos dentro do carro, bastante hidratação via oral, porque a hidratação, tanto via oral ou endovenosa, ela diminui, né, a frequência das contrações. Colocamos o oxigênio, porque a gente leva uma porrada de material. Né? Colocamos o oxigênio e transferindo. Chegamos lá, inclusive foi aqui em Barueri, no hospital municipal, passei o caso para ginecologista, fui super bem recebido também. E aí já encaminhou para uma cesárea e o bebezinho tava com a mão, né? Ele tava com uma procedência de mão. Ele tava com a mão. Na verdade ele tava chupando o dedinho. O dedo não, aqui essa parte assim. E tava, porque nasceu com uma bolha aqui que ele tava aqui. Ele pleno. E o pessoal pleno. trabalho E aí pleno não vinha. Mas nasceu de parto cesárea, tudo normal. Então, as intercorrências, elas são meio que previsíveis. Então, a gente consegue meio que prever e a gente também não vai ficar pagando para ver. Tudo isso já é explicado no contrato com antecedência, né? Então, legal. se de repente tiver acontecendo isso, a gente vai transferir. Tiver acontecendo isso, a gente vai transferir. Porque a gente não pode colocar nem a mulher em risco e muito menos o bebê. Sim. Né? E aí, então, é muito tranquilo. É muito tranquilo. São pouquíssimos os relatos, assim, de partos que deram errado, de parto domiciliar. Pouquíssimos. Se eu falar, assim, pra você que eu conheço, e olha que eu conheço bastante gente que trabalha com parto domiciliar. Se tiver 1, 2. Gente, tá vendo? Pra você perder o medo. Eu nem tinha esse conhecimento, minha filha tem 15.
Então, pronto. Eu nem Procura o Tom. A esqueço gente vai mesmo. dar as redes sociais do Tom aqui, se ele liberar, tá bom, gente? Com Daqui a certeza. pouquinho, viu? Pode deixar. Tom, voltando um pouquinho só sobre a doação do Theo. A gente queria saber sobre sua família. Como é que foi essa notícia para sua família? Como eles receberam A essa gente notícia? acha que a gente tem essa noção, a gente espera que a família acolha, né? É. Mas o processo da adoção em si já começou, da briga, né? Vamos falar assim. Foi briga? Da briga já começou antes. Quando a gente fala que a gente vai adotar. A partir do momento que a gente fala que a gente vai adotar, tem vários familiares que, infelizmente, são contra, né? Porque acham que 2 homens não têm capacidade para cuidar de uma criança, né? Onde já se viu, vocês vão atrapalhar a vida de vocês. Inclusive, até é triste falar isso, mas até da minha mãe, né? Houve falas assim que me machucou muito, mas hoje a gente já se entendeu. Uhum. Mas houve falas assim que O Theo machucou acabou com muito. isso. Acabou. Demorou um pouquinho, Não tem mas como foi a não partir do acabar, momento gente. que conheceu. Ele é um Doce. fofo, Ele é demais. gente. Olha só. Falando do Theo, fofinho, a gente vai mostrar com toda a autorização do Tom. Tom, pode mostrar certeza. a foto Fotinha de vocês da dos família. pães, Com Tá certeza. aqui, essa coisa produção. rica. Olha que coisa mais fofa. Gente, aqui na lindo. tela, tá aqui a família feliz. Não tem como se apaixonar, né? Depois, se você Ele é concluir essa vida. história aí de família, sobre adoção, eu tenho uma pergunta, mas eu vou esperar ele concluir depois. eu Bom, vou fazer. e aí, Telzinho, na verdade, e aí quando a gente falou que a gente já tinha até nome, não, Amora, pelo amor de Deus, porque a menina vai sofrer bullying por causa do nome. Mas a gente escutava por aqui, soltava por aqui, porque não adianta querer brigar por conta disso. A gente sabe o que a gente passa enquanto casal, a gente sabe o que a gente enfrentou nesses 18 anos, todos os preconceitos, e a gente já sabia que ia ter. E aí eu falo pra vocês assim, lógico, depois que o Theo chegou, aí vai vendo a criança, vai vendo como a gente cuida, como a gente lidar, é outra coisa, né? Mas até então eu vou falar pra vocês que o apoio maior foi dos amigos. Dos amigos do trabalho, dos amigos da onde a gente frequenta a nossa religião. A gente teve muito apoio nesse sentido. E aí, aos poucos, foi o Telzinho ganhando um espaço dele depois que ele Um deles é o chegou. Marcos, né, gente? É que a gente não pode mostrar por enquanto, Não pode, porque é. o Theo, ele tá num lugarzinho reservado, ele tá tirando o sono dele Uma sonequinha. com o tio Marcos. Gente, como esse tio Marcos é apaixonado É. pelo Theo. E o Theo também é apaixonado por ele. Sim. É o amor, né? Eu até confundi, viu, gente? Eu não amigos. sabia quem era ativo. Eu fiquei meio confusa. O Tom teve que explicar, mas é uma história maravilhosa. Gente, ele veio, sabe assim, tão carinhoso, parecia que ele era dele, sabe assim? Mas cuida com muito Impressionante. amor. É o amor, né? Nossa, trocou uma A facilidade. gente não precisa de mais nada, a gente só precisa de amor. Exatamente. Né? Amar sem julgar, sem Sem rótulo. rótulo. Ai, que bom. Eu Agora sempre, isso eu ensino pra minha filha desde quando ela nasceu. O importante é amar. sem rótulo. É verdade. Até hoje, minha irmã é testemunha disso. Eu sempre falo isso pra minha filha. Sim, O importante é amar sem rótulo. E o amor Exatamente. transforma, viu, gente? transforma. Bom, você já resumiu tudo, né, que eu falei sobre a família. E a família não é aquela que a gente, não é só aquela que a gente tá junto, mas os amigos também podem se tornar família. Você tinha uma pergunta. Eu tenho uma curiosidade, assim. Ai, curiosidade. Vem Não. você com as curiosidades. É que eu sempre fui uma mãe muito Nutella. Eu fui uma mãe que... Eu acho que eu tive todas as sensações, todas as dificuldades e alegria que uma mãe tem durante a maternidade. E entre vocês, quem que... Não é sofrer, eu acho que não é a palavra. Quem que vivenciou mais na carne toda aquela sensação que a gente tem como mãe, né? É quem fica mais, né? É. E aí a gente optou assim, vou falar pra você. Porque quando o Telzinho chegou, o juiz falou que a gente teria o direito de uma licença maternidade, né? Aí Os dois. Um só. Um só. Um ter a licença maternidade e o outro a licença paternidade. Hello, né? Que aí, infelizmente, a licença paternidade são 5 dias, né? 5 E a dias. maternidade, que eu acho que deveria mudar esse nome, deveria ser uma licença com o nome de uma Dá licença ideias. adoção. Também acho. Porque quando fala maternidade, tipo assim, 2 homens, né, que adotaram, e encaixa. aí, maternidade é estranho. Certíssimo. Mas enfim. E aí,
a gente optou por aquele que tinha o salário menor dentro do registro, porque daí, né, porque cai para um valor menor o seu salário, né, eles calculam lá e aí cai para um valor menor. E aí quem tava ganhando um salário menor, apesar de eu fazer muitas coisas, mas quem tava ganhando um salário menor era eu, e aí Por eu... causa das taxas, né? Sim, De cada coisinha. é. Sim. E parto domiciliar também não entra dentro, Sim. né? Então dava pra Que é a pra licença conciliar. maternidade, Isso, né? que aí dava pra conciliar os partos domiciliares, porque acaba sendo menos, e junto com o cuidado do Theo. Então aí acabou ficando eu. E aí quem vivenciou mais toda essa questão da maternidade fui eu, e foi pesado. Eu quero saber sobre isso, tá bom? Foi Mas, pesado. então, a gente quer saber sobre isso, que isso Hoje eu vai... entendo que é Sabe que é minha puerpério. curiosidade, sabe É, como que eu então, sou, eu né? quero que entre, nós vamos entrar nesse detalhe aí, que, gente eu do passei céu. todos os possíveis e imagináveis. Ah, tamo junto. Mas antes disso tudo, a gente vai te convidar, quando a gente se reúne com mães, a gente não, quando a gente quer conhecer, por exemplo, você vai chegar uma hora que o Theo vai pra escola. Sim. E você vai querer conhecer as mães. Então eu já vou te avisando. As mães vão querer te chamar para um chá da Alice! O chá da Alice é o seguinte, Tom. Nós temos algumas perguntas que você vai responder. Se você errar, você toma o chá Tá. da Alice. Tudo bem? Combinado. Alice, por favor, entre com o seu chá. Já tá pronto. Que lindo. Muito bom. Olha, a Alice foi super legal Boazinha. com você. Nossa, um amor, gente. Meu, Não costuma ser Ah, assim. só pela cor você foi legal pra caramba. Ah, não vale. Ó, Com medo. Olha, se marca. Desculpa, gente, ficou vai, meio. ficou Não, bom. Eu vou falar. Não. Só toma cuidado. Não pode? pode, é que eu tô rindo Só porque ele toma- falou lá dentro. O diretor falou assim: só toma cuidado pra você não tomar no buraco que você pode se melecar, entendeu? Tá, É. tá. Tá? Toma cuidado com o buraco. É. Tá bom? Vamos. Tô com medo. Bora lá. Ana Paula, você começa, querida. Não, começa você, linda. Ana Paula. Eu não tenho por colinha, eu tenho favor. colinha, eu tenho colinha. Claro que tem colinha. Ah, para. Eu te dou aqui, vai minha colinha. Gente, é forgada. Irmã é uma coisa, né, gente? A irmã é pra Você tem isso, irmã? né? Eu tenho uma irmã. Você tem Tenho uma irmã com diferença de 15 anos de idade. 15 anos. 15 Ah, anos. isso aqui, meu Deus. Ai, gente, posso perguntar? Vai. Vai que dá um negócio aqui em mim, ó. Um ciricutico, peraí. Vamos lá. Qual a pergunta? Olha que louca. Qual a viagem dos sonhos de vocês dois? A viagem dos sonhos. A viagem dos sonhos. Errou. Vai tomar um chá. Nossa. Viagem dos Vocês sonhos. foram perguntar lá, né? Claro. Nem eu sabia, ó, porque eu não tenho sacolinha. Nossa, sabe o Ó. que eu não sei? Eu posso falar? Vou ter que chutar. Você vai É um dos chutar? meus... Ai, gente. Ah, não sei. Eu acho que pra França, sei lá, tô chutando. Rumba, rumba, rumba. É... Mentira que você errou. Você não Você pode errou. errar, isso é pãe. Você é pãe agora. Filha, Pra uma onde que viagem toda criança encantada, quer ir? gente. pra o Disney. Errou. Ah lá. Alice. Tem que tome tomar. chá. Vamos lá. Ele acertou. É. Vai ter que tomar o chá da Alice. Cuidado com o buraco. Vira, vira, vira. É tudo? É. Ah, então tá bom. Ah, gente, você foi muito boazinha. Não, Olha você aqui. Ele acertou, você fez ele tomar. Não, Ele errou eu- a primeira. Não, é a primeira, querida. Vai pra França. Tô chutando, Fran- porque eu tenho vontade de ir pra França, né? Mas eu acho que a gente nunca Agora você tem que conversou pensar- sobre isso. Então, Deixa a colinha aqui, ó. Não é? jura? Bom, vamos lá. Tô gostando. Nossa, esse aqui, se você errar, Ai, meu Deus do céu. se Vai. você errar, é divórcio. Qual a comida que o Dani não gosta? Meu Deus. Eu vou ter que tomar tudo chá. Ele gosta de tudo, gente. Uma coisa que ele não gosta, a abobrinha.
Não, linda, é o que Errou. ele gosta. Não, Ah, o que ele gosta. Não gosta. O que ele não gosta. Ah, o que ele não gosta, é verdade. Errou. Ah, mas ele não gosta de abobrinha. Alice, pode entrar novamente, querida. Meu Deus. Mais Que um é? chá Macarrão com com molho macarrão branco. com molho branco. Gente, Olha, uma ele das tá me comidas enganando. preferidas da minha Ele filha. tá me enganando, Nossa, porque ele ama macarrão, mas a questão do molho branco realmente é verdade. Mas, Então, gente, eu então. preciso falar. Nossa, Ele agora eu falou tô. que ele vive fazendo pra ele infelizmente não gosta. Pronto! É o Entendeu? amor, é o amor. É o amor. Mas Tá tem que vendo comer. como o amor supera tudo? Agora que esse comer. daí tá com uma Tem que cor meio. comer. diferente. Hein, Tata? Não Mas é tá o cheirando. ayahuasca? Como é que é? Depois a gente vai falar sobre isso. Aí eu falo, nossa senhora. Pega a câmera. Coitado, gente. Mas é bom. É, Ali, eu gostei. tô achando que a Alice foi legal com você, eu acho. Eu acho. Ai, posso perguntar? Ai, gente, é sério. Ah, você não foi legal com ele, Coitado. essa Não. É. Ah, faz pergunta fácil. Bem, foi ele que fez, viu? Ele ajudou a galera lá. Vamos lá. Posso fazer? Pode. Qual mania do Dani você mais odeia? Gente. Nossa. Ai, eu também. Para, que se acertar, eu também. Nossa, Eu não. gente Eu do tenho uma que é Eu muito odeio íntima, isso. que eu Ó, odeio. tem Já duas vou que eu deixar não pro meu gosto. marido. Nossa. Tem duas que eu detesto. Mas eu acho que a pior é deixar a pasta de dente aberta. Arrasou! É. Acertou. E roupa jogada, né? Roupa jogada também. Olha, isso aqui é dele próprio? É dele Ó, próprio. tem uma coisa que aconteceu. A gente morava lá em Campinas junto. Eu falava, Daniel, fecha essa parte de dente. Daniel, fecha essa parte de dente. E aí teve uma época que eu falei, gente, eu não aguento mais. É uma criança que a gente tem que dar. Aí fui lá e espremi tudo a pasta de dente e ficou Mas sem eu pasta de faço dente. isso. Aí veio vocês perguntar, não- cadê a pasta de dente? Eu falei, ué, ficou aberta, evaporou. Evaporou. Gente, gostei evaporou. dessa ideia. Apesar que isso não me incomoda. Nossa, Nossa, me incomoda, porque daí muito. você vai pegar, a coisinha tá duro. Mas então a pasta de gente. dente tá dura, fecha, sa- põe no lugar. Mas não te incomoda, tipo assim, aqui um pouco, ali um pouco, Também. a pessoa aperta aqui. No meio. Ele é assim. Qual é a necessidade de Daniel. apertar aqui? É, no meio. Só que o Não, eu problema não em tenho casa esse é problema. dois. Desculpa, gente. Eu sou estressada demais pra preocupar com pasta. Nossa, juro, eu me preocupo demais com esse negócio, pelo amor de Deus. Gente, não faça isso. Tampe Se você as vai pastas dormir, de Tampe as dente. pastas de dente. visitas, por favor, vá na casa das pessoas, pensa na pasta de dente. Eu fecho. Ai, Isso eu pelo faço. amor. Eu Chato pra fecho. caramba. Mas isso aqui, a pergunta tá dele mesmo, né? Então, gente, se ele errar agora, poxa, Ah, ou é do Dani? eu acho que isso aqui É é do do Dani, Dani. hein, produção? É do Dani? É do Essa é a Dani? última pergunta? Eu acho que é do Dani isso aqui, hein? A gente espera, produção. A gente molha o bico. Quer mais um chá? Não, tá bom. Não, tá, já deu. Olha, vou te falar agora. Não, É. deixa eu falar. Depois que terminar tudo aqui, eu te falo quem é que deu essa dica aí. Que você Do não chá? gosta de chá. É, então. Mas você tomou todos. Você fez um com cara feia. Não, fiz esse aqui, um cara feio. Qual será não que é gosta de esse? chá? Você sabe que não, só porque eu tenho uma memória de que chá é pra quem tá doente. Eu tenho memória de que chá. Mas Você eu sabe acho que eu é não pro tomo. hospital, Sabe que das- chá que eu Não, não mas tomo? não é porque todas as vezes que eu tava doente, alguma coisa, dor na barriga, não sei o quê, a mãe fazia um chá. Gente, como que chama aquele chá que as Chá não pessoas, fazia parte da minha rotina na pessoa no vida. interior faz em De erva velório? doce. Ah, Não. não. É, erva Não. doce, erva cidreira. Erva cidreira, eu não consigo tomar porque É. erva cidreira me remete velório. É isso, tem umas Gente, memórias assim. produção, É isso hoje nós mesmo. estamos com um problema do meu negócio aqui, viu? Acho que eu não quero ouvir sua voz, não, tá? Tá difícil, hein? Eu preciso de ouvir 24 horas. Mano do céu. Ah, eu tô achando que essa Alice que fica me bulindo aqui, tá fim de me bulinar. Olha, ela passou a mão em pergunta mim. que vocês colocaram Ela tá passando a mão é do Dani ou é dele? É sobre o tom. Ai, Qual gente. tempero você menos gosta? Pra mim, Tempero que eu menos gosto. Nossa, é Santana. cominho, gente. Eu não curto A cominho. pessoa errou ela mesma. Por isso que o Dani O Dani não sabe. sabe. É cominho que eu não sabe, gosto. sabe? Olha, você Que eu não gosto? aqui tá limão? Você não gosta de Ai, não limão. gosto. Ah, mas limão não acho que é tempero. Claro que é tempero. Ah, eu não considero tempero. Não, não gosto mesmo. Eu gosto só um salzinho e um Olha aqui, alho. vocês Seu ferraram marido, deixa eu ele, te falar. gente, é sério. Seu marido te conhece Mais muito, um chá. cara. Nossa, Gratidão, que cor, gente. mas- Amigo, ao contrário de Ele você tá na que faz o gratidão, molho branco gente. pra ele, não faz Não, mais, eu pensei amigo. tempero, pensei especiarias, Posso assim, falar? sabe? Eu vou te dar uma dica, tá? Eu Ah. tô achando que ele tá prestando mais atenção. A produção desligou aqui. Esse negócio aqui também. Gente, esse negócio tá com problema. Não muta, gente, que eu fico com um problema aqui, ó. Parece que eu tomei um negócio aqui.
Gente, acho que essa lista foi muito legal. Coitado, gente. Foi não. Não sei, tem um gosto Foi estranho. não. Eu só consigo identificar a laranja aqui. Mas foi ótimo, Tom. A gente adorou que você, sabe, mesmo você não bebendo, tá? O Tom, eu vou entrar nesse detalhe do Tom, você é de uma religião. Também, infelizmente, algumas pessoas têm esse preconceito. Depois a gente vai entrar nessa da adoção, sobre o que você pensa, né? Pra fora, quando o Theo começar na escola. E a religião sua, porque nós pensamos no chá. O chá da Alice, quando as mães, os pães vêm aqui, aí já fala o nome, que é o bebidinha. pode beber. E você, por ser a sua religião, que você tanto ama, que é o umbandismo, né? Você é umbandista. E eu queria que você explicasse sobre isso, que a gente tem preconceito, você não pode beber, então a gente fez um chá, é um chazinho natural, que o seu marido diz que você não gosta de chá. Parabéns pra Faz ele. uma forma de participar da brincadeira. Ele e o poder Marcos, beber. ele e o Marcos. E olha, você saiu parabéns. muito bem. Cara, Parabéns. você saiu muito bem. Tive que Falando- beber tudo, né? Beber Sobre, vamos começar de um certo preconceito que ainda Bastante. tem sobre isso. Você é homossexual, você é bandista. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse preconceito Bastante. em relação a isso. Então, atualmente eu sou umbandista, frequento um terreiro, né? Onde tenho meu pai de santo, que me cuida, né? Que me ajuda com toda a espiritualidade. A gente tem muito amor, né? E aí, justamente, a gente foi parar no terreiro. Por quê que nós fomos parar no terreiro? Porque as igrejas fizeram vários preconceitos com a gente, né? A partir do momento que a gente Mesmo? ia frequentando. Foi muito triste, assim. E um dos que me marcou foi um dia que a gente foi, porque o Daniel era de berço adventista, né? É triste falar isso, não queria falar o nome de igreja nenhuma, porque pra mim eu acho que não é a doutrina, talvez, da igreja isso, mas sim o que tá embutido dentro da própria pessoa, sabe? Uhum, sim. E aí a gente foi pra um culto, e aí nós sentamos, né? Chegamos um pouco antes, a gente sentou, e aí a igreja foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, e aí o espaço que tava do lado nosso sim ficou vago e o povo de pé. Não quiseram sentar perto da gente. Ali pra mim foi muito triste. Foi muito, muito chato. E aí, em um determinado momento, a gente acredita muito que pra chegada do Theo, isso era uma coisa que a gente precisava. A gente Claro. ter um fundamento religioso, mas um fundamento religioso que não nos aprisionasse, mas sim que nos deixasse de uma forma mais libertos, né? Porque pra gente não existe pecado, né? Existe a maldade que a gente faz Uhum. um pro outro, né? Ou a maldade que a gente faz pra gente mesmo, né? E aí isso que vai contra os nossos princípios, né? E aí a gente resolveu, por conta de umas questões aí espirituais, de umas visões que eu tava tendo, inclusive até no momento de um parto, na verdade era um aborto, né? E eu enxerguei uma mão assim, na hora fazia dias já que aquela mulher, ela tava no hospital tentando segurar o bebê, e aí medicação, e nada acontecia, e aí saí de folga, voltei, já tinha dado acho que uns 7, 8 dias ela nesse processo, e aí ela tava com muita dor, e ela grudou na minha mão e falou assim, me ajuda, o que você pode fazer, porque eu não aguento mais que eu tô vivendo isso. Aí eu falei pra ela, olha, de verdade, eu não tenho o que fazer. O que eu posso fazer por você é a gente fazer uma oração junto. Você aceita? Aí ela falou, aceito. E aí fizemos. Na nossa vida, né? E aí fizemos uma oração juntos. E aí, juro pra vocês, eu vi uma mão assim, apertando a barriga dela. E aí eu fechei o olho, porque eu falava, não é coisa da minha cabeça, né? Fazendo oração. E aí nisso Até veio. aí você não tinha religião nenhuma. Não, a gente não frequentava nada. Tá. Aí, de repente, assim, a gente terminando de fazer a oração, ela fez uma força. E não era pra ela. Ela nem tava, assim, nesse processo de
de expulsivo. Aí fez uma força e pum, saiu o bebezinho. Era um bebezinho, se eu não me engano, de 20 semanas, que aí a gente considera que é inviável. Mas nasceu, a gente corta o cordãozinho umbilical, leva pro bercinho, porque tá vivo ainda, tem batimento cardíaco, não dá pra entubar, não dá pra fazer nada, mas a gente presta o mínimo do atendimento, né? E aí levei lá pro bercinho, né? Deixei o bebezinho lá até o coraçãozinho parar de bater. E aí fui lá falar com ela, né? E aí ela me agradeceu muito. E aí depois eu fiz esse acolhimento para ela receber o fetinho dela, para ela pegar, poder se despedir e por aí vai. E aí nessa questão de ter essa visão, e aí falei, meu, tem alguma coisa. E aí comecei a estudar, e aí fomos vendo algumas coisas relacionadas à Umbanda, e a gente meio que foi se apaixonando assim, né? Mesmo não frequentando, mas começando a entender. E aí, a madrinha do Theo, a Jéssica, ela também estudou com a gente, comigo e com o Marcos, fez faculdade com a gente. Ela já estava frequentando, mas aí a gente se encontrou por conta de um parto domiciliar que eu fiz de uma amiga da nossa sala. E aí ela acabou me contando, eu falei, não, vamos lá pra casa, não sei o que, quero saber mais. E aí ela convidou a gente foi. E aí de lá a gente foi muito bem recebido. Sem julgamento, sem apontamento de dedo na cara, sem ter aquela coisa de ninguém sentar do seu lado, porque ali todo mundo é igual, né? E a gente foi muito bem acolhido. Se encontraram. E aí, daí lógico, depois a gente voltou pra cá, porque ela era do interior, vamos procurar o que tem perto. Aí achamos um pertinho de casa, e aí a gente começou a frequentar, e aí logo acolheram a gente, e a gente foi muito bem recebido. Telzinho chegou logo no... Telzinho chegou, eu acho que no dia 9 ou 10 de setembro. No dia 28, que foi festa de Cosme e Damião, já foi batizado na festa de Cosme. Então, a gente tem uma paixão muito grande, né? E hoje sou dirigente espiritual de uma casa xamânica. A casa na casa xamânica Ibeji Kairá, a gente trabalha com as medicinas, que também tem a ver com o parto. Né? Por que tem a ver com o parto? Porque eu trabalhando na Casa Ângela, veio uma índia da tribo Xamandawa, que eu não sei falar o nome dela indígena, mas a gente chama ela de Dona Francisquinha. E aí ela veio contar os relatos, porque ela é parteira desde os 14 anos na tribo dela. Parteira desde os 14 anos na tribo dela. E aí ela veio contar os vários, assim, né? sim, os vários relatos, né, de partos pra gente. Aí no final ela fez um convite pra gente consagrar da medicina da ayahuasca. E aí eu falei, vou. Aí que queria chegar. Eu ia perguntar, mas já chegou. Fomos no meio do mato, em Cotia. E aí a gente só sabia que era um chá indígena que a gente ia tomar. E ia ter alguns cantos que a gente ia fazer conexão espiritual. E nisso eu estava no começo da Umbanda. Então, quando você está no começo, você quer saber de tudo. Então, eu quero me conectar com a espiritualidade. Quero saber quem é pai e mãe de cabeça. Quero saber quem são os meus guias e por aí vai. E aí fui, menina. Foi a melhor experiência assim, da minha vida. Foi loucura, assim. Porque o chá, ele faz uma expansão da consciência, né? Então... traz muitas curas de traumas, porque faz você reviver, você vê muitas coisas. Vê mesmo, não tem como não ver, você vê. É muito... É outro preconceito, sim, né, também, né? Muito, porque inclusive a gente teve esse preconceito dentro do nosso terreiro, com o nosso pai de santo, até ele entender... O que era? Porque os próprios filhos da casa começaram a falar que a gente era usuário de droga, né? Sendo que é algo que a lei permite o uso dentro de ritualísticas. E aí o pai de santo foi na nossa casa, consagrou e hoje ele defende junto com a gente. Aí, tá Tá vendo? vendo? Isso Tem que que as ter pessoas têm que conhecimento, ver. as pessoas não têm conhecimento. Isso, as pessoas... O que é do ser humano? O ser humano, ele... Eu acho que é dele mesmo. Ele julga sem ao menos ter Sem ter um vivido conhecimento. aquilo, ou querer ter conhecimento daquilo que você passa. Isso é triste, mas é do ser humano. E tudo vira motivo de preconceito, né? É o que você falou, tipo assim, você foi em uma certa religião que teve aquele preconceito, e aí você foi na outra religião
teve esse preconceito e aí você juntou as duas. Você acha Mas que conseguiu um dia... ressignificar. Isso, você acha porque, que já tá melhorando isso porque nas religiões? sim, então, Depende porque, da religião, né? depende. Que nem, por exemplo, dentro da Umbanda é um pouco mais aberto, né? O nosso Pai de Santo, ele não é um Pai de Santo que aprisiona a gente. Uhum. Então, no entanto, desde quando a gente começou a fazer as consagrações, ele sempre soube e tudo bem, né? Mas aí, a partir do momento que a própria espiritualidade dentro do terreiro foi nos guiando pra gente abrir a nossa casa, e aí alguns filhos meio que olharam torto, assim, né? Justamente por conta desse preconceito. Mas a mentalidade, graças a Deus, dos umbandistas, até dos candomblecistas, das religiões afros, né, espiritualistas, tem essa visão mais aberta. Então, ele parou, Acolhe sentou, mais, né? Eu acho. escutou, Sim. e aí falou, não, eu preciso vivenciar isso para eu poder tirar uma conclusão. E foi, vivenciou e falou que foi a melhor experiência da vida dele. Né? E, no entanto, que aí nas próprias reuniões, nossa, ele sempre defende, né? Fala, gente, filhos, quem nunca foi, tiver o desejo, vá, é seguro. Né? Eu participei para eu poder estar aqui falando e defendendo para vocês. Então, vá. E em qualquer religião a gente tem o livre-arbítrio. Sim. Você vai se você quiser, Sim. não é? E faz se quiser, ninguém é Isso, faz obrigado. se você quiser. A gente falou de religião aqui, mas a gente, voltando, porque a gente tá acabando, né, produção? Ai, meu Deus Nossa, do foi céu! tão rápido. Vamos de novo. É que tem muito assunto. Preciso Ai, marcar um muitas- 2 já. Vamos marcar um também 2. acho. Próxima Gente, temporada. Tem. O que a gente A próxima procurou. temporada você já vê a data que você pode beber com a gente. Isso. Isso, já bebendo. se programa. De beber Vira mesmo. uma A festa. gente pode beber Tudo bem aqui que e faz tanto tempo que eu relaxar. não bebo, que daí vai ser um copinho, eu já... Você acredita que a gente já teve 1 hora de bate-papo? Meu Deus. 1 hora de bate-papo. Olha só, a gente falou sobre preconceito de religião, de tudo. Agora eu vou voltar um pouquinho no Theo. Qual é o seu medo? Porque assim, o Theo vai começar. Você me desculpa a minha expressão. Sou filha de preto, tá? O Theo é uma criança preta. Ele vem de pais homoafetivos. Você tem o medo. E qual é o seu medo? E um quando ele bandista. Eu ia falar Bandista. fora a religião, que por mais E que que fale que o toma nosso país é ayahuasca. aberto, é uma mente aberta, não é. Não. Existem muito preconceito. Velados, Muito. né? Vários. Muitos. vários. Qual é o seu medo? Ai, Se são é que você tantas. tem Não, medo. tem, lógico que tem. A gente tem medo dele não saber enfrentar, né? Mas a gente tem essa mentalidade de trazer os valores dele, sabe? Então, sempre a gente fala muito isso pra ele, tanto nos nossos rituais, quando a gente tá consagrando, ou no dia a dia, que ele é muito amado, que ele foi muito esperado, que ele é muito bem-vindo, que ele tem o potencial para ele ser aquilo que ele quiser. Então eu acho que de repente fazer esses reforços assim para ele se valorizar mesmo, né? Entender que ele tem um poder, né, dele mesmo, eu acho que vai fazer uma diferença. Mas a gente tem medo, né? Então, por exemplo, sei lá, de repente vai pra escola, alguma mãe não gosta porque tem 2 pais. Então a gente fica pensando muito nisso, assim, mas a gente também não fica tão vivendo isso, porque senão a gente fica louco. Então a gente vai esperando assim, vamos esperando de parte em parte, sabe? Pra ver como é que vai sendo, Vivendo, e aí a gente resolvendo, vai... resolvendo. Exato, mas se você pudesse dar um conselho para algumas mães, casal. pais desse... Eu queria que você falasse, a câmera toda sua, dá um conselho a Sim, respeito disso. e pros pais que são héteros? É do meio, exato. Pra produção? todos. Exato. A do canto. Pra todos. Então, que antes de julgar, né, que faça o entendimento da história de cada criança, né? Porque foi uma criança que, infelizmente, ao mesmo tempo, felizmente, porque senão a gente não tinha oportunidade de ser pai, né? Foi deixada, né, na maternidade. É uma criança que só precisava ser amada e cuidada. E ela tá sendo muito amada, muito cuidada. Uma criança que a gente conversa muito, que a gente orienta muito, tentando fazer nesse processo de vida dele para ser uma pessoa do bem, né? Então, que não julgue pela aparência, pela religião,
pelos pais serem um casal homoafetivo, mas sim que olhe pra essência. Olha, antes da gente encerrar, eu quero perguntar pra produção. Eu escutei o chorinho do Theo. Ele tá acordado. Ele Eu tá já vi ele ali, ó. acordado, ele Olha tá aqui. acordado, gente. Ele Será é que a um gente pode trazer cheiro. um pouquinho? Pode, Pode. Ele tem produção. um cheiro tão Pega bom. um pouquinho o Theo lá pra gente, pra Ele galera acordou. ver. O Olha lá, o pessoal pai já tá viu a tirando fotinho foto. do Eu já Theo. peguei no colo, Mas já sabe? que ele Eu falei, eu acordou, gosto de pega ele um tato. pouquinho pra Ele é nós. dado, ele é dado. E eu sei que eu Leão, gosto de tato. leonino, Bebê, né? então, criança, eu sou apaixonada. Meu sonho era ser pediatra. Olha, Não concretizei, mas meu sonho era ser pediatra quando era pequena. Ó, o Theo tá entrando. O Theo é uma criança, você acabou de falar, Tom, que ele é uma criança super feliz, super alegre. Cadê? Ah, tá vindo, vem. Calice! vem, bebê! Ah, bem-vindo, Papai. amor! Vem de papai! Pai, se encantou com tudo aqui, né, Olha que amor? bonito! Ah, A você tia. quer o quê? Um microfone? Microfone. Ah, eu gosto de falar, eu gosto de cantar. Que bom, vai ser Canta jornalista, ia, ia. artista, Fala cara, que você tem, canta ia, jeito ia, tem. ia. Valeu, canta, tia. Então canta pra gente ver. Ia, 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 ia. Canta, amor. A Eu tô carinha tímido. dele, gente, é um fofo. observando. Tom, quero te agradecer Eu do que fundo do agradeço. coração. Nós queremos te agradecer muito, muito, muito. Nossa, foi uma presença, assim, muito esperada. Que a gente quer... desejada. É, desejado, e a gente quer ajudar. Em qualquer departamento, eu não sei eu sei que não é esse rótulo que é o certo, tá? Maternidade, mas assim, esse amor que a gente tem de um filho, de uma criança, de você poder. E a gente precisa marcar mesmo um 2 pra gente poder falar um pouco mais sobre isso. Sabe por quê? Me veio agora na cabeça, né? Quando a gente foi conhecer o Theo, não sei nem se tá passando tempo, mas eu vou falar. Sim, sim, sim. A gente foi conhecer o Theo, a gente imaginava que o amor ia ser construído. Então, tipo assim, hoje vai amar um pouquinho, amanhã vai amar outro pouquinho. E eu vou falar pra vocês assim, que quando chegaram com o Theo, eu fico até emocionado, assim, nos braços, assim. Eu choro. Chegaram com ele no braço, assim, eu falei, meu Deus do céu, como que pode? Já é grande, já é... Tá predestinado É pra mim. enorme esse amor. Como que pode um negócio desse nascer um amor assim do dia pra noite tão gigante? E aí a gente percebe que o amor, ele, mesmo que seja na adoção, ele não é um amor que vai ser construído. Ele é o amor que, já é infinito, assim. E aí a gente acha assim, nossa, agora já amo muito, né? Já é infinito aqui. Aí daqui a pouco acontece uma coisa aí, cabe mais um pouco de amor, assim. Eu vou falar pra vocês, é a nossa vida, né? Maravilhoso, né, Theo? Lindo. Theozinho, obrigada, Manda amor, beijo. de você ter brilhantado o nosso final do nosso podcast. Ó, pede lá, Theo, para o pessoal seguir as nossas redes sociais. Pode Beber O Oficial. Papai Tonton falar. O Papai Tonton falar as redes sociais dele. Ah, é verdade! Papai, quem quiser pode falar da casa, da empresa. Tá aberto pra vocês. Então a gente... Eita, resolveu Eu tenho que falar tudo. Em relação à questão ao parto, né? A gente tem equipe que chama Nanascer, então é @Nanascer, o Insta. E da Casa Xamânica é Tá tudo aqui pra vocês. @IBGCaerra. Aí quem sentir, de repente, o desejo, chamado, ou às vezes ouviu falar e quiser ir consagrar com a gente, sinta-se à vontade, né? E a gente também tem uma loja, né, de artigos religiosos que chama IBG. Então é Armazém IBG. Fica lá na Avenida Zélia, 336, se alguém também quiser de alguma coisinha. Barueri. Barueri. Isso, quiser alguma coisinha, a gente tem lá. Entrega também, né? Entrega, Dependendo da entrega, tá, gente? Região, Foi grandona. ele entrega, A gente faz. entrega. A gente tem coisas que a gente manda até pra fora do país, às vezes. Oh, tá vendo, gente? Imagem, algumas coisinhas a gente manda, sem problema. O Theo tá super empolgado. Gente, eu queria agradecer muito a Paty do Leste, que tá produzindo a gente. Obrigada, que é uma Obrigada, mãe amiga. que a gente entrevistou, Linda, foi maravilhoso. maravilhosa. Também uma guerreira que tá ajudando muito a gente, tá bom? Obrigada de coração. Estúdio Leste, tá tudo aí pra vocês, rede social, obrigada. E ó, segue a gente, curta, compartilha. O Theo tá aqui me ajudando. Tá ajudando, ó, Pode ver divulgar. oficial, no YouTube lá, no sininho. Clica Dá um lá like. no sininho, dá um like. E no TikTok, né? E no Porque TikTok. vai chegar os cortes. É que a nossa produção tá pensando ainda, porque a gente
Nos bastidores a gente dá uns A furos gente meio vai. fora. Eles morrem de vergonha da É o gente. furo fora. É, mas tá tudo bem, tudo bem. Obrigada. Obrigada, Tom. gratidão. Eu que querido. agradeço. Gente, pelo acolhimento, vocês são maravilhosas. E a gente só tem que agradecer pela oportunidade, né? Porque quando eu fui para o processo de adoção, eu não achei quase nada assim em relação aos casais homoafetivos, né? E aí ter a oportunidade de falar um pouquinho da história da gente é sensacional, né? Gratidão por você A estar aqui. gente viu? que A gente tá agradece muito feliz. Gratidão, Theo. Vamos Gratidão, embora, gente. cara. Tchau, faz tchau pra Manda um beijo. câmera. Manda Fiquem com beijo. Deus, pais e mães. Gratidão, Sejam felizes, gente. amor, 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 amor. Beijo, fiquem com Beijo. Deus. Até o próximo. Pode beber. Faz tchau, Theo. Faz tchau. É o amor, né? Eu até confundi, viu, gente? Eu não amigos. sabia quem era tio. Eu fiquei meio confusa. O Tom teve que explicar, mas é uma história maravilhosa. Gente, ele veio, sabe assim, tão carinhoso. Parecia que ele era dele, sabe assim? Ei, eu tenho uma curiosidade, assim. Ai, curiosidade. Vem Não. você com as curiosidades. É que eu sempre fui muito Nutella. Bora. O chá é o seguinte. Você quer que eu explique agora ou a hora que a gente entra de novo? Na hora. Tá bom.